Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre as complicações na mastopexia. Quais são as complicações mais temidas, né? O porquê dos cuidados, quais são os limites. Então não deixe de assistir o vídeo até o final para você entender um pouquinho mais sobre esse conteúdo. É necessário você saber as complicações inerentes a qualquer procedimento cirúrgico que você vai fazer, independente se ela é cirurgia plástica ou não, né? Então eu sou muito claro com você, com as pacientes, e nós tomamos todos os cuidados e respeitamos todos os limites para evitarmos essas complicações. A complicação que nós mais tememos nessa cirurgia é a necrose de areola. Então, o que é a necrose? É quando falta oxigenação para o tecido, para o complexo areolo-papilar, e a areola morre. A areola morrendo, ou seja, a necrose de areola, ela vai formar uma casquinha preta na região. Com o passar do tempo, essa casquinha cai e fica uma cicatriz branca na região. E Pedro, por que acontece a necrose? Por falta de oxigenação, como eu disse. Então, na cirurgia, nós não retiramos a areola e colocamos novamente. Nós realocamos ela. Ou seja, existem pedículos, que são as artérias, que mantêm a oxigenação da areola. Então, dependendo do grau de queda, por isso que eu falei nos vídeos anteriores sobre os graus de queda da areola, você precisa entender qual é o seu grau de queda, porque quanto maior é a queda da areola, mais nós levantamos essa areola e existe o maior risco de necrose. Então aquela areola que está mais caída, o pedículo é maior, nós não sabemos como é a complexidade daquelas artérias. Então nessa subida da areola, nessa manobra, ela pode obstruir. E essa obstrução, tá? Geralmente ela não acontece já no pós-operatório imediato, assim que termina a cirurgia, tá? Então quando nós terminamos a cirurgia, a areola muitas vezes está perfeita, bem vascularizada, e ela pode necrosar depois, por isso que existe o cuidado do pós-operatório. Então, o maior risco de complicação, né, com relação à necrose são as congestões, ou seja, aquela mama que inchou muito, aquela mama que teve alguma complicação, pode ter tido hematoma, por isso que é necessário você fazer massagem no pós-operatório. Isso é muito importante. E respeitarmos o limite. Tirar além do excesso do tecido mamário aumenta o risco de necrose. Fazer uma cirurgia mal indicada, às vezes colocar prótese onde não tem indicação também aumenta o risco, mas independente, existe o risco, tá? Então a gente pode respeitar, pode fazer tudo certinho, mas existe esse risco. O segundo risco que a gente mais teme são as infecções. Então você pode ter infecção da ferida operatória, que é a cicatriz, infecção da prótese. Então nós fazemos uma antibiótico profilaxia. Então após a cirurgia você toma um antibiótico para evitarmos essas complicações e obviamente o intraoperatório nós temos que tomar todo o cuidado. Então após a cirurgia você precisa manter uma higiene local e seguir as orientações. Pedro, mas e aí? Complicou, teve infecção. Em alguns casos nós iniciamos um tratamento com antibiótico e muitas vezes, tá, é necessário tirar essa prótese. E dá para fazer depois uma nova cirurgia? Sim. Nós precisamos esperar um período de 3 a 6 meses e aí a gente faz uma nova cirurgia. Ah, Pedro, você não falou da necrose de areola, né? Na necrose de areola, aquela paciente que perdeu parcialmente a areola, nós indicamos uma tatuagem, uma micropigmentação e nós temos bons resultados quando acontece isso, tá? Na cirurgia plástica. Quando é uma necrose total, existem alguns enxertos que nós fazemos na região, porém esse enxerto ele pode pegar ou não, e aí a paciente tem que fazer também uma tatuagem, uma pigmentação. Então assim, saiba, necrose de areola, a areola não volta mais, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Outra complicação, cicatrizes, né? Então a sua cicatriz ela pode cicatrizar bem ou mal. Nós temos as cicatrizes hipertróficas e os queloides que nós temos que estar em cima, né? A partir do momento que a cicatriz começa a aumentar, a ter relevo, nós temos que intensificar esse tratamento, tá? Às vezes é necessário fazer uma correção dessa cicatriz, porém, quem tem cicatriz queloidiana tem uma tendência a ter, pode ter aumento dessa recorrência. Então, assim, você que tem queloide, pode ter? Sim, o risco é maior. E uma nova cirurgia
sim, não é 100% garantido que você não vai ter. Lógico que existem alguns tratamentos sobre isso, que eu vou falar no próximo vídeo, sobre o queloide, sobre a beta-terapia, mas pode ter essa recorrência ainda aí do queloide. Uma outra complicação, deiscências. O que são as deiscências? Às vezes a cicatriz ela pode abrir um pouquinho, ela pode ser mais superficial ou profunda. Então as regiões do T, né? Então no Tzinho aqui da mama e da areola, são as áreas que têm maior tensão na cirurgia. Por isso que eu sempre falo para você, mastopexia não adianta a gente querer colocar próteses exageradas, deixar a mama grande, porque isso vai pressionar a cicatriz e o risco de deiscência é maior. Então lembra, nós temos que buscar o quê? Um resultado proporcional. Óbvio que o pós-operatório é importantíssimo. Não adianta nós fazermos uma cirurgia onde tem uma cicatriz grande e você abrir o braço, dormir numa posição que não está correta, isso vai tensionar e pode aumentar o risco de deiscência. Então, essas são as principais complicações, tá? As complicações mais temidas. E são as complicações que estão inerentes a um pós-operatório assim mais recente, nas primeiras semanas ou meses, tá? Então, qual que é a dica que eu quero deixar para você? Você que teve uma complicação, é necessário você acompanhar rigorosamente com o seu cirurgião, não abandone o tratamento, porque tem tratamento, né? Então, assim, só vai ter complicação quem opera. Nós evitamos e diminuímos esses riscos quando nós respeitamos os limites. Entenda o que é o resultado da cirurgia, entenda o que é a cirurgia, faça um pós-operatório bem feito, tome os cuidados. Se você tiver uma complicação, é simples, você precisa fazer o tratamento e seguir as orientações, principalmente ir aos retornos, seguir muito especificamente todos os passos que a gente pontuou aqui. Então, eu queria finalizar esse vídeo dizendo a você que não deixe de assistir o próximo vídeo, que nós vamos falar um pouquinho de cicatrizes queloides hipertróficas e o que é a beta-terapia, porque é uma complicação um pouco mais trabalhosa de lidar, que é a cicatriz queloidiana, que é uma complicação, não deixa de ser uma complicação. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, não deixa de se inscrever, ative o sininho para receber as notificações para você se informar um pouquinho mais sobre a cirurgia plástica.